Travou. Tá aparecendo o quê? Tá tudo certo. No slide? Agora sim. Calma aí. Abriu? Sim. Tá. Então, gente, hoje eu que vou apresentar o caso. Meu nome é Brígida, sou R1 do CGP. E quem me orientou nesse caso foi principalmente a Bárbara, apesar dela não ter visto o caso clínico, ela me ajudou muito a passar o raciocínio clínico. E a Fê Tormin também me ajudou demais. E ela conhece esse paciente e ficou com ele. Então, a gente vai lançar uma pergunta aqui para que vocês repitam, né? Se chegasse assim, um escolar com exantema pruriginoso, qual seria a hipótese diagnóstica de vocês? Quais poderiam ser esses seus diagnósticos? Aí tem que entrar nesse link. Tá dando certo? Sarampo, varicela, escarlatina, escabiose, urticária. Tem mais um bocado, né? Alergia, dermatite, exantema súbito, Kawasaki, eritema infeccioso. Muito bom. Escabiose urticária, então, isso que o pessoal mais falou, né? Dengue, febre maculosa, virose. Virose é ótimo, né? Então, a gente pensou dentre milhares de diagnósticos diferenciais, esses são os principais que vêm na cabeça da gente, né? Viral, por exemplo, tem o sarampo, como vocês falaram, a rubéola, o eritema infeccioso, o exantema súbito, mononucleose like, de uma maneira geral, Epstein-Barr, CMV, herpes, HIV, Coxsackie, as arboviroses, né? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, etiologia bacteriana, escarlatina, que foi falado também, infecção por micoplasma, riquétsia, leptospirose e sífilis. Também parasitológico, escabiose, sempre lembrando, toxoplasmose e miscelânea, que é a farmacodermia, artrite idiopática juvenil, lúpus, Kawasaki, alergia, urticária, anafilaxia, o eritema multiforme. Então, vou começar a apresentar o caso clínico. Trata-se de um paciente do sexo masculino, ele tem 11 anos. A queixa principal da mãe é que o corpo estava empolado. A mãe relatou que ele iniciou com ressecamento da pele 3 dias antes de levar ao CGP. Ele fez uso de nimesulida por engano, que era para ter dado uma outra medicação, a mãe confundiu e deu a nimesulida. E ela diz que 3 horas depois ele evoluiu com exantema difuso, prurido, um edema em face, cefaleia, náusea, hiporexia e dor abdominal leve. De história patológica pregressa, ele teve uma meningite tuberculosa com 1 ano e 5 meses e ficou com sequela neurológica de hidrocefalia, ptose palpebral, midríase fixa, estrabismo divergente em olho esquerdo. Toda essa sequela foi em olho esquerdo. Precisou de uso de DVP. A última revisão dessa DVP foi há 1 ano atrás. Ele faz uso de carbamazepina há 2 meses devido à crise epilética. E ele fez uma cirurgia de ortopexia.
essa mensagem que eu tinha colocado é que eu esqueci de colocar, mas é que ele já fez uso há uns 4 anos antes de outras drogas, que foi o valproato e a outra a pentoína. Ele não trouxe o cartão vacinal. A mãe relata que faltou o último reforço da febre amarela. De história familiar, os pais e os irmãos são rígidos. E não foi informada no prontuário a história epidemiológica. Então, só com essa história, a gente já consegue filtrar um pouco os nossos diagnósticos diferenciais. O sarampo, por exemplo, o que pesa contra é que ele tem um cartão vacinal completo. A história, a ordem do exantema não é muito característica, né? Que no sarampo seria uma progressão céfalo-caudal, e ele teria uma conjuntivite, teria pródromos catarrais, coisa que ele não tem. Parecido com a rubéola também, começaria na face, né? Teria uma linfonodomegalia retroauricular. O eritema infeccioso não é muito clássico também, de acordo com essa história, até pela faixa etária dele, né? Começaria com aquela face esbofeteada e progrediria também para o resto do corpo. O exantema súbito seria a febre inicialmente, e uns 3 dias depois, ao ceder a febre, ele faria esse exantema. Então, a gente já consegue cortar esses. Mononucleose-like, pode ser, né? Vamos ver. Coxsackie também, a clínica seria diferente. É uma história assim, de diarreia, as lesões não parecem ser muito típicas. As arboviroses também é questionável. Por exemplo, a febre pode ser, mas não tem aquela dor no corpo, né? A febre amarela, ele tem a dose, ele não tem fator epidemiológico para isso, não fez viagens. E bacteriano, escarlatina, né? Micoplasma, não tem relato de respiratório nenhum. Rickettsia não tem contato também com carrapatos. Leptospirose, também a gente não conseguiu identificar alguma exposição. Sífilis, a gente vamos deixar no ar ainda, né? A escabiose não teria tantos sintomas sistêmicos, né? E a escabiose, ela geralmente poupa a face, que estava presente no exantema. Geralmente é um prurido muito intenso e não tem todos os outros aqueles sintomas que ele apresentou. Toxoplasmose pode ser uma farmacodermia, né? Ele faz uso de carbamazepina e fez esse uso agudo, fez o uso de mesolida, e a mãe fala que surgiu, já estava arrastado, mas que 3 horas depois ele abriu esse quadro todo. Artrite idiopática, ele não tem relato de artralgia. Lúpus também não preencheria critério quase nenhum. Kawasaki, que o mínimo é 5 dias de febre, ele não teve. Alergia urticária não dá para descartar. Aplaxia também não. E nem eritema multiforme. Então vamos para frente. No exame físico, apesar da mãe não ter falado, ele chegou já com febre, com a frequência cardíaca de 120 e com a PA próximo ao percentil 50, 150. Frequência respiratória de 20, saturando 97 em ar ambiente. Ele estava em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico e cianótico. Na pele foi observado um exantema micropapular difuso, calor local, principalmente face, tronco e membros, e um edema facial. Estava com Glasgow 15, pupilas anisocóricas, que são aquelas sequelas que ele já tinha, da midríase fixa esquerda, do estrabismo divergente e da ptose palpebral, movimentando os 4 membros. Na otoscopia não foram encontradas alterações, e na horoscopia as amígdalas dele estavam hipertrofiadas com exudato bilateral. Foram palpados também inúmeros linfonodos em cadeia cervical anterior e posterior, fibroelásticos e imóveis. O aparelho respiratório estava com
humor vesicular fisiológico, expansibilidade pulmonar assimétrica, sem esforço respiratório. Cardiovascular, não foi escutado solto, a visão estava boa, o tempo de enchimento capilar também. Pulsos palpáveis e simétricos. Abdômen normotenso, indolor, sem massas ou visceromegalias. Agora, diante dessas novas informações, vocês pensariam em pedir algum exame? Quais? Brígida, Oi? tá usando fone? Oi? Você tá usando fone de ouvido? Tô. Tá ruim? Seu cabelo tá raspando no fone, porque tá fazendo um barulhinho, talvez. Ai, tá. Vou segurar aqui. Deixa eu ver, fala aí pra gente ver se deu uma melhoradinha. Oi. Tá Acho ruim, que hein? melhorou, tá baixinho agora, mas Tá melhor? tá bem melhor. Tá. Melhorou. Obrigada. Apareceu aí? Para responder? Apareceu para responder, aguardando as respostas. E vocês estão conseguindo abrir? A Erika tá rindo da gente, cabelo raspando no fone. Não é cabelo, não é a roupa mesmo. É a roupa, viu, Erika? Não é o cabelo. Mas tá indo o barulho? Não, melhorou. Então, ninguém vai pedir exame nenhum, não tá Gente, o meu aparecendo. colega não tá mudando a pergunta. Não sei se tá acontecendo isso com outra pessoa. Vixe, peraí. Ah, fala mesmo, que não tá conectado, Brígida. Acho que vai ter que dar uma olhadinha aí. Calma aí, que eu não tô conseguindo nem passar o slide. Continua sem mudar, né? Tá Continua. aparecendo a pergunta do diagnóstico, realmente. A gente pode participar também de uma forma alternativa, no chat e falando. No chat. Né? Se não der certo. Você Fala aí, tentou Bárbara, Brígida? o que você pedia? Oi? Eu? Não, eu não posso também. Eu não consegui. Não tá dando certo aí não, no slide? Não tá dando. Já dei spoiler ali, né? Ó, tem Então resposta fala aí no no chat, ó. Então diga. Você viu no chat? Você quer que eu Eu fale? não tô com o chat aberto, Ah, não. tá. Se eu Então, ó, tem tirar. hemograma, VHS, PCR, enzimas hepáticas, albumina, EAS, sorologia de Covid. Olha só, verdade, a gente nem pôs Covid lá no primeiro. Suave, Sem nenhum beleza. sintoma Suave para Covid, respiratório. né? RT-PCR. Uhum. Gabriel tá sugerindo abrir a enquete diretamente pelo navegador, sem ser aí dentro dos slides, para ver se dá certo, Brígida. Acho que é uma boa ideia, realmente. Tá. Peraí. Tá compartilhando o que agora? Ixi, agora parou de compartilhar sua tela. É porque eu tirei para abrir o navegador. Ah, certo. Agora travou, foi tudo. Ah, mas pelo menos as pessoas participaram no chat, né? Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Volta para a Vou apresentação voltar mesmo, para a então. apresentação. Então tá. Nesse momento, pedindo para ele
Lembrando, gente, que isso aí, vocês estão falando do Covid, só que esse caso foi de maio. Não sei se estava fazendo o Covid nessa época, né? Que chegou depois. Pediram hemograma, PCR, TGO, TGP, ureia e creatinina. De alteração que veio uma leucocitose com desvio à esquerda, né? 16 mil de leucócitos, segmentado 68% com 6 bastões. Eosinófilo de 2, linfo de 19 e monócito de 5. PCR de 49,2, uma TGO assim, quase no limite superior e uma TGP de 115. Ureia boa e creatinina boa. Listando os problemas aqui de sintomas. O que ele teve então? Prurido, cefaleia, dor abdominal e hiporexia. Os achados do exame físico foram exantema, febre, edema facial, linfadenomegalia cervical, amidalite e no olho esquerdo, midríase, piptose e estrabismo. De exames alterados, ele tem uma leucocitose com a neutrofilia e desvio esquerda, um PCR aumentado e uma TGP aumentada. De história pregressa relevante, ele tem a história de meningite tuberculosa, com todas aquelas sequelas, hidrocefalia, DVP, epilepsia, lesão do nervo oculomotor esquerdo. Uso de carbamazepina há 2 meses e uma ingesta acidental de nimesulida. Na história familiar não tem nada digno de nota e a história social e epidemiológica tem só a vacina da febre amarela pendente, que foi só o reforço, a primeira dose ele tinha. Então, a gente pergunta, quem é o nosso paciente? Ele é um pré-adolescente do sexo masculino, 11 anos, com a meningite tuberculosa, com sequela neurológica, usa carbamazepina há 2 meses e tem uma ingesta acidental de nimesulida. Além disso, ele teve um exantema pruriginoso agudo, febre e sintomas sistêmicos. Os achados objetivos dele são amidalite, linfomegalia cervical, edema facial, leucocitose com desvio à esquerda e uma PCR aumentada. Não está aparecendo para mim que... uma TGO aumentada também. Desculpa, era TGP. Mudou aí. Agora mudou, parece. Agora deu certo, viu, Brígida? Uhum. Já deu para filtrar alguma coisa agora? Mononucleose infecciosa, DRES numa fase inicial, pode ser, né? Escarlatina, uma boa. Mononucleose. Farmacodermia. DRES. Deu, né? É isso. DRES. Então, como que evoluiu essa história? Ele ficou em observação na sala de decisão clínica, recebeu sintomáticos e teve alta hospitalar na manhã do dia 20. Lembrando que ele chegou no dia 19 de maio. Foi liberado com diagnóstico de escarlatina e prescrito amoxicilina, 500 mg de 12 em 12, para casa. Porém, ele retornou no PA no dia 21 à noite, com a piora do prurido e do edema na face, com a febre persistente e agora apresentando vômitos pós-alimentares. No exame físico, foi constatado uma hepatomegalia de 3 centímetros. Durante esse período de observação, ele evoluiu lá na ACM com uma oligúria e uma hematúria macroscópica. Esse é ele. Olha só como a face dele está bem edemaciada. E no braço dele dá para ver também esse exantema, né, quase formando umas placas. Ele tem essas lesões crostosas no nariz,
principalmente em região malar, e está ocultado, mas ele tem um edema palpebral importante também. A pele dele, como ele voltou. Tá dando para ver direitinho? Então, tá. Aí, pediram alguns exames. Esse do dia 19 foi da primeira vez que ele esteve lá. Coloquei para a gente comparar. Olha como que aumentou o global dele. De 16 mil, dessa vez já estava 31 mil. A PCR aumentou significativamente também. TGO, que antes estava no limite superior, agora já está 121. TGP aumentou também. Ureia, creatinina e albumina estavam normais. O EAS dele foi encontrado uma proteína, uma cruz, cetona, uma cruz, 3 cilindros granulosos por campo, cristais moderados, urato amorfo por campo. Uma relação proteína-creatinina aumentada de 0,63 e dismorfismo eritrocitário mostrou 100% isomórficas. Vamos ver. Com esses exames, vocês pensariam em que agora? Andrés? Só Andrés? As meninas falaram no chat que estão lembrando desse caso. Eu achei. Glomerulonefrite. Tem muita coisa ainda que dá para pensar, né? Farmacodermia de maneira geral. Já deu para excluir aquilo tudo lá que nós falamos? Então tá bom. Aí montei essa linha do tempo para ficar mais claro o que aconteceu com ele. No dia 16, então, a mãe falou que ele começou com a pele ressecada. No dia 19, ele ingeriu essa nimesulida e 3 horas depois apresentou um exantema difuso, uma febre, cefaleia, náusea e deu entrada na SEMI. Lá na SEMI foi constatado uma amidalite e uma linfonodomegalia cervical. No dia seguinte, ele ficou em observação e teve alta hospitalar com diagnóstico de escarlatina. Retornou no dia 21 com piora dos sintomas e agora com uma hepatomegalia. No dia 22, que foi o próximo dia, ele apresentou uma oligúria e uma hematúria macroscópica, que eu não contei ainda, mas eu vou adiantar, que no dia 24, ele cursou com dispneia, queda de saturação e foi transferido para o CTI. Ficou lá até o dia seguinte, mas 4 dias depois, ele voltou a ter uma da dispneia, agora ele apresenta um derrame pleural e um ascite. Muita coisa, mas vamos com calma. Aqui são os primeiros exames que ele fez, né? A TCAS foi na SEMI. Depois ele foi internado e agora ele apresenta esse global de leucócitos. Cada dia aumentando mais. 33 mil, antes era 16 quando ele chegou. Agora ele tem mielo e metamielócitos. Tem, olha só, agora o eosinófilo dele está aumentando, né? 3, 5. Leucócito dele chegou até 43 mil, com eosinófilo de 25. Sempre com essa série de mielo, metamielo, linfócito reativo de 3 aqui também, as plaquetas boas, e agora pediram também fosfatase alcalina, gama GT, que estavam aumentados, os dois,
TGO, TGP, sempre aumentando. Olha quando ele chegou, né? 58, 49. O coágulo dele estava alterado e bilirrubina também estava alterada. Então, agora não só as enzimas hepáticas, mas também a função hepática estava alterada. Então, a gente pensou para ele em fazer os diagnósticos diferenciais das farmacodemias que cursam com formas graves, que ninguém falou essas outras, só DRESS. Mas também a gente tem que saber diferenciar da síndrome de Stevens-Johnson e da necrólise epidêmica tóxica. Esse PEGA é uma pustulose exantemática generalizada aguda. São os três principais diagnósticos diferenciais. Na DRESS, o que a gente vai ter? Uma probabilidade pré-teste. Na população geral, é 1 a cada 100 mil. E nos expostos a alguma droga, é 1 a cada 10 mil pacientes desenvolve essa doença. Ela é rara, né? Então, quem tem essa doença? As drogas mais envolvidas são os anticonvulsivantes e o allopurinol. Geralmente, tem muita causalidade com a droga, né? Como que inicia? 2 a 6 semanas depois do início da droga. Ele inicia com edema na face, tronco superior e extremidades superiores. A maioria das pessoas se recupera completamente em algumas semanas, semanas a meses depois da retirada da droga. Os sintomas gerais, dentre os principais sintomas, são a febre, o edema micropapular, uma linfonodomegalia, eosinófilos e linfócitos reativos e envolvimento de órgãos internos, como fígado, rim e pulmão. O envolvimento de mucosas não é sempre que acontece, mais ou menos em 50% dos pacientes. Já a síndrome de Stevens-Johnson é mais rara ainda, é 1 em 1 milhão. Acho que parou de compartilhar. O slide, você fala? Bárbara? Normal, tá compartilhando ainda. Tá. Tá. Aqui é 1 milhão, eu acho que aí tá muito zero, então, na probabilidade. Tá muito zero, eu coloquei 1 bilhão. Não isso na gravação, não. Eu vou cortar, pode deixar. Então, as drogas mais associadas em crianças são a sulfa e os anticonvulsivantes também. Mas também ele pode ser causado não só por droga, como a infecção por micoplasma, que é o segundo maior gatilho do Stevens-Johnson. Coloquei Stevens-Johnson NET, que é a necrólise epidêmica tóxica, junto no mesmo slide, porque muitos consideram ela um espectro da mesma doença, né? Sendo que o Stevens-Johnson é uma forma relativamente mais branda e o NET é uma forma muito mais grave. Ela comete mais de 50% da superfície corporal, já o Stevens-Johnson, 30%. E quando está entre 30 e 50, é uma mescla das duas. Tem fatores de risco também, a imunossupressão e fatores genéticos. O início dela, geralmente, é 4 a 28 dias depois da exposição à droga. Ela começa com máculas que evoluem para pápulas, vesículas, bolhas e placas de urticária ou eritema confluente. Os sinais também são bem parecidos, sinais e sintomas. Espera aí que o trem travou. Isso. Febre, exantema, necrose e desprendimento cutâneo, sinal de Nicósco positivo, que é aquele desprendimento da pele quando você fricciona com o dedo, como o desprendimento de uma bolha. E esse é o pulo do gato. Envolvimento de mucosa acontece em mais de 90% dos pacientes. E esse envolvimento geralmente é em mais de um sítio, mais de 2 sítios, na verdade. No DRESS também pode ocorrer, mas geralmente fica limitado a um ou outro sítio, e não é tão grave. Porque no Stevens-Johnson, o acometimento é tão grave que às vezes os pacientes não conseguem comer, porque lesiona a boca, o esôfago, às vezes dói para urinar, porque o ósseo da saída da uretra também está envolvida, pode ter disfagia, fotofobia, pega mucosa ocular também. E no exame laboratorial,
você vai encontrar uma leucopenia com a linfopenia. Já a pustulose exantemática generalizada aguda, que é a PEGA, ou AGEP em inglês, a probabilidade dela é 1 a 5 a cada 1 milhão. Agora tá certo, né, Bárbara? Quem tem essa doença? Mais de 90% também é causada por drogas, como antibióticos, antifúngicos, diltiazem ou antimaláricos. O início dela é muito mais curto. Em menos de 3 dias depois da droga, você já tem essa apresentação. Começa com eritema difuso de instalação aguda. Você tem prurido e ardência local e encontra centenas de pequenas pústulas não foliculares estéreis. Essa erupção regride em 4 a 10 dias depois da retirada da droga e pode evoluir com a descamação lamelar ou puntiforme. Você vai ver no exame físico inúmeras micropus. O exame físico dele deu dúvida também no início, porque estava bem, os folículos pilares estavam bem salientes, sabe? E, por outro lado, o envolvimento de órgãos internos é mais raro na PEGA. Tem uma leucocitose com neutrofilia e a eosinofilia acontece em 1/3 dos pacientes. Aí eu coloquei essa tabela para ajudar a comparar. Eu coloquei uma estrelinha no que mais combinava com o nosso caso clínico. Então, o início das lesões na DRESS, 2 a 6 semanas, lembrando que ele começou a carbamazepina, tinha cerca de 2 meses, então está mais coincidindo com isso. A febre está muito presente em todos, então todos ganharam a estrela. O edema facial só não acontece muito no Steven Johnson. Então, ela não ganhou estrelinha. As pústulas podem ocorrer na DRESS. Eu marquei estrelinha errada, mas é nesse do meio, na PEGA. E as bolhas podem acontecer em todos, mas no Steven Johnson é muito mais comum. Como ele não teve essas bolhas, eu marquei ponto para os outros 2. Lesão mucosa, ele também não teve. E no Steven Johnson é muito clássico. É quase um critério obrigatório. Histopatologia ele não fez, mas encontraríamos no DRESS um infiltrado linfo, não pega uma pústula subcorneal e no Steven Johnson necrose epidêmica. A adenomegalia que ele tinha, cervical, é muito comum na DRESS, na PEGA e não é comum no Steven Johnson. Envolvimento de outros órgãos é muito comum na DRESS e no Steven Johnson. E a relação com as drogas é mais de 90% na DRESS e na NET também. Na PEGA já é mais, não tem dados suficientes para isso. A mortalidade na DRESS é 10%. E no Steven Johnson é de 5 a 40%. A mortalidade é maior na NET. Então, considerando os pontos favoráveis, a gente ficou com o diagnóstico final de DRESS e excluímos Steven Johnson, NET e PEGA. Coloquei aqui um score que tem outro score. Esse aqui é mais recente. No acompanhamento dele, estava usando outro score, mas esse aqui é mais completo, que ele é uma pontuação mais detalhada. Coloquei também o que ele pontua. Ele teve febre, então ele não ganha nenhum ponto. Se a febre estivesse ausente, ele perderia. Aumento dos linfonodos, mais de 1 centímetro de diâmetro, pelo menos 2 locais distintos. Ele tinha 1 ponto. Eosinofilia, ele marcou 2 pontos, porque lembra daquele exame dele? Ele tinha 25% de eosinófilo. Daria um número muito grande, então ele ganhou 2 pontos nisso. Linfócito atípico, ele tinha também. O exantema cometendo mais de 50% da área de superfície corporal também. Esse exantema dele foi progredindo ao longo da internação. Cometeu quase todo o corpo, incluindo genitália e as extremidades. O exantema sugestivo, que são mais de 2 desses, edema facial, púrpura, infiltração, descamação. Ele teve praticamente todos, ganhou 1 ponto. A biópsia, ele não fez, então ele não ganhou ponto. Mas se tivesse sugestiva de outro diagnóstico, ele perderia ponto.
envolvimento de órgãos, um ou dois ou mais. Ele teve o envolvimento de rim, pulmão e fígado. Então, ele ganhou 2 pontos. A duração da doença, mais de 15 dias, ele não ganhou ponto, mas se fosse mais curta que isso, ele perderia 2 pontos. E investigação para outras causas, que são hemoculturas, anticorpo antinuclear, sorologia para hepatite, micoplasma e clamídia, mais de 3 realizadas e negativas. Ele não fez essas, mas ele fez outras sorologias. Ele fez VDRL, CMV, herpes, e todas as sorologias deram negativas. Epstein-Barr também negativo. Então, ele praticamente fechou todos os critérios e marcou 8 pontos. Aqui, na interpretação, ele já é um diagnóstico definitivo, que ele fez mais de 6 pontos. Bom, de mensagem final, então, primeiro, queria agradecer muito a Bárbara, ela foi uma anja, me salvou demais, porque, se quiser até aparecer aí, tá, Bárbara? Porque ela não conhece o caso, mas se dispôs a me ajudar. Eu tive com ele só na SEMI, e a data do meu caso clínico saiu, tipo assim, na minha primeira semana da enfermaria. Então, não daria tempo de eu pegar um caso que eu acompanhei. Só que eu revirei o prontuário e retirei essas informações de lá. Não estou acompanhando os comentários, mas a Bárbara falou que muita gente comentou aí que lembra dele, mas realmente, o mundo desse CGP já pôs a mão nesse menino. Pelo que eu vi, todo mundo já evoluiu ele, então não foi uma grande surpresa esse caso. Tanto é que todo mundo já pensou em DRESS logo do começo, né? Mas será que era tão fácil assim pensar? Então, de mensagem, queria deixar o seguinte: repensar a sua hipótese diagnóstica sempre que aparecer um novo sintoma ou algum achado no exame, né? Você vê que no começo do caso clínico estava muito inespecífico daqueles sintomas. E a gente tem que considerar a probabilidade pré-teste, né? Sempre pensar realmente naquilo que é mais comum. O que é comum é comuníssimo, o que é raro é raríssimo. Lógico que a gente não vai ver um menino com esse tema, a gente já vai pensar nas formas mais raras. Tem coisa aí que eu falei que é 1 em 1 milhão, né? Então, escalatina fazia sentido naquele momento. Ele tinha todos os sinais clínicos e tinha uns exames tranquilizadores que super caberiam com o diagnóstico de escarlatina. Porém, é importante também você saber que existem outras doenças que são potencialmente fatais. Então, você tem que saber o diagnóstico diferencial das farmacodermias, que podem levar às formas graves. Naquele primeiro dia, outra coisa que levaram em consideração foi realmente DRESS, escarlatina e anafilaxia. Porque teve essa história mal contada, né? A mãe falando que tinha a ver com a nimesulida que ela deu, ao invés de ter dado a carbamazepina, e logo ele evoluiu. Mas será que foi bem assim? Ou não era uns sintomas progressivos que ele estava tendo, né? Então, aquela nimesulida chegou para confundir. Porém, ele não fechava os critérios de anafilaxia. Naquele momento, ele não teve um desconforto respiratório, a PA dele estava boa, e o diagnóstico retrospectivo é muito fácil de ser dado, né? Eu pegando o prontuário e lendo, eu fazendo aqueles critérios diagnósticos finais, nossa, mas ele fechou todos os critérios, como assim? Tava na cara que era DRESS. Não tava tão na cara assim, né, gente? Porque cada dia ele foi abrindo novos sinais, novos sintomas, os exames foram se tornando mais claros, ele foi evoluindo com comprometimento de órgãos internos, aí sim as coisas foram se encaixando, que na vida real não é assim. Igual os exames, as sorologias também, como que a gente descartava uma mononucleose like? Não tem como, né? E os exames não saem no mesmo dia. Então, é muito fácil jogar aqui que no terceiro dia da internação ele colheu esses exames e deu negativo. Só que esses exames não saíram no mesmo dia. Foram mais para confirmar lá no final da internação que realmente ele não tinha. E travou? Ai, meu Deus. Agora eu não quero passar o slide.
Tem só mais um no final? É só os agradecimentos agora. Pode aparecer aí, que agora travou aqui. Eu não sei nem se eu tô aparecendo. Não, agora não tá aparecendo nada. Tá aparecendo nada? Não. Vou esperar aqui. Ah, esse aqui. Calma aí. Esse aqui, cadê? Compartilhou? Peraí que ele é um pouquinho atrasado, geralmente. Mas ainda não. Ai, não compartilhou. Não sei o que aconteceu. Não compartilhou? Não. Tinha uma mensagem, alguma coisa assim? Não, era só a fotinha dele depois. Ah, a foto dele final, ela é ótima, realmente. Tenta compartilhar de novo. Calma aí que ele fechou. Pode deixar que isso tudo dá pra editar depois. Graças a Deus. Tá reiniciando o PowerPoint. Ai, meu Deus. Ó, então eu já vou aproveitar que eu já te dou parabéns enquanto isso. Queria te parabenizar muito, Brígida. Eu sei que foi um desafio. Você não tinha começado na enfermaria ainda. A gente começou nessa ansiedade do caso algumas semanas atrás, né? Que você me procurou. Nossa. Socorro, eu tenho um caso e tal. E a gente pensou em mais de um, né? Então, assim, para mim também foi desafiador, porque eu não conhecia esse paciente. O prontuário dele era enorme, né? Você teve que fazer uma triagem dos fatos mais importantes, mas eu acho que a gente aprendeu muito juntas, né? Ah, que lindo ele no final. Aí, olha, que trenzinho mais fofo, Itmalia. Quem diria, né? Que aquele rostinho que a gente nem reconhecia ia tornar essa coisinha mais fofa. Então, realmente, assim, foi desafiador, mas acho que foi muito legal para a gente trabalhar raciocínio clínico, né? E a Fernanda entrou ajudando na parte mesmo assistencial e da vivência com esse paciente, da dificuldade que foi, que a gente nem passou, assim, na pele, vamos dizer. Mas, assim, acho que você saiu muito bem, gostei demais das suas tabelinhas com as estrelinhas, super autonomia para lidar com o caso. Então, assim, foi bem satisfatório e acho que eu aprendi muito também. Foi a primeira vez que eu pus a mão na massa do modelo, né? Então, assim, achei que foi bem Você fez gratificante. junto comigo, né? Você tá de parabéns, foi Ah, ótimo, viu? obrigada. Fê, se quiser dar as caras também, se você estiver aí, acho que você tem muito a Ei, acrescentar. meninas, eu só não vou abrir o vídeo porque eu tô com uma cara de pós-plantão horrorosa. Vocês estão Ah, eu tudo sei como é que é a tua arrumadinha. cara de pós-plantão. Aham. Então, não vou abrir, não. Mas, assim, queria agradecer, Fica à Brígida. Acho que vontade. nem tinha que colocar meu nome aí. Eu te ajudei muito pouquinho. Até assustei a hora que eu vi meu nome no slide. Obrigada. Você tá de parabéns, ficou ótimo. Achei que a forma como você estruturou o raciocínio clínico ficou bem bacana. E assim, falar que não foi um caso fácil mesmo. Eu acho que teve spoiler aí. O Dré saiu muito fácil, ainda mais naquele quadro inicial. Foi um menino que quebrou a cabeça muito da gente, porque eu já vi uns 3 Drés lá no hospital. Esse foi o mais grave que eu já vi. Ele foi pro CTI 2 vezes, fez um quadro de hipobuminemia grave. Foi um menino que foi pulsado. Eu nunca tinha visto a gente pulsar Drés lá. Precisou de albumina, né? Ele fez albumina mais de 3 dias. Ficou bem grave. E lembrar que, assim, que o Dress pode reativar alguns vírus, né? Vírus da família do herpes, que pode ajudar aí a confundir o caso, né? Ele tinha aquela lesão na gargantinha. E acho que uma dica, assim, para a vida também, que questão de farmacodermia. Se você vê o paciente com lesão na palma da mão e planta do pé que ele tinha, geralmente a gente tem que pensar muito em farmacodermia ou sífilis, né? Que os outros exantemas raramente vão acometer palma de mão e pé. E ele tinha, né? Ele não tinha um pedacinho do corpo sem lesão. Mas acho que é isso. Ele também usou anti-inflamatório, né? Que pode piorar o quadro do DRESS, né? Pode ter contribuído aí para a piora do quadro e antibiótico, né? Mas medicina retrospectiva é muito mais fácil mesmo. Mas acho que é isso. Ficou muito bom. E era um caso difícil mesmo. Tá bom.
Todo mundo já conhece Ai, esse menino. perfeitas as Nossa, observações, Fê. Obrigada. arrasou, Fê. Obrigada mesmo. Nada. Você merecia, Eu sim, agradeço. porque eu e a Bárbara tava quebrando a cabeça. O que que a gente deixaria como nos scripts? Aí você foi lá e deu a luz também. A falar dos três, a Bárbara me ajudou. A gente tava pensando em deixar a mononucleose, mas aí como ele evoluiu tão grave, e até para E assim, o pega dava dúvida também, sabe? Porque na foto não ficou tão bonito de ver. Mas você tinha a sensação que ele tinha um monte de micropústula no corpo inteiro, assim. Na aquela do foto do abdômen, abdômen né? deu para O ver isso, abdômen. né? Eu achei que Sim. deixou na dúvida também. Vou colocar aqui. E o danadinho, ele demorou a fazer a eosinofilia, né? Ele ficou muito tempo só Pois com é. microfilia e tal. Aí eu lembro que eu acompanhei metade do caso, mas eu já tinha visto ele, eu ficava fuçando o prontuário. Eu ficava vigiando o hemograma dele até ele fazer eosinofilia. Até que um dia ele pegou e fez a eosinofilia, mas ele já tinha aberto um quadro mais florido também, né? E nem todo caso vai ter eosinofilia, né? Na adresse. Os meninos não leem livro, né? Sempre. Esse aí leu, mas demorou para ler. Ele demorou, ele foi lendo devagarzinho os capítulos, até fazer Demorou, mas leu o livro de cabo a rabo também, né? Que ele fechou foi tudo. isso. Deu um susto na gente, mas hoje aí tá pleno. Tá pleno, graças a Deus. É um menino também que depois a gente caminhou para fazer imunodeficiência, porque teve esse quadro aí grave de meningite tuberculose, nunca tinha sido investigado, teve esse quadro aí grave de farmacodermia, né? Eu só não sei o resultado ainda dos exames de primeira linha de imunodeficiência, mas provavelmente não vai dar nada, não. Tomara. Érica, quer comentar? Já deu as caras. Não, só parabenizar, viu, Bíblia? Eu acompanhei um pouquinho o sofrimento dela, não participei. Essa semana eu tive um descanso, né, Bárbara? Mas eu acompanhei o sofrimento dela lá na enfermaria. Ai, meu Deus, terceira semana e tudo mais. Ficou ótimo, viu, Brígida? Obrigada. Eu acho que a hemonucleose confundia muito no início, por causa daquele estudátomo da Eliane. Mas, assim, só abrir o áudio mesmo, além de elogiar, mas eu já tinha elogiado no chat, né? Então, elogiando agora com a câmera aberta, a apresentação muito boa, foi bem legal, tema muito interessante. Mas eu acho bacana, só para reforçar, que vocês continuem nessa linha de fechar 3 diagnósticos diferenciais, não abrir tanto assim. A gente sabe que muitas vezes a gente fica tentada a falar coisa demais. Então, eu acho que tudo bem naquele início, abre bem aquele leque na hora que você fala dos esquemas, mas é à medida que vai evoluindo o caso, e eu achei legal você falar, depois ficou tão grave, então a gente achou que cabia pensar nessas 3, e aí você falou do script de 3, eu acho que fica menos cansativo, às vezes o menos é mais, então às vezes a gente falar de 3 diagnósticos diferenciais e poder destrinchar, falar o que fala contra, o que fala a favor, o que cabe mais, o que cabe menos. É mais interessante do que a gente falando de infinidade de diagnóstico diferencial. Então, achei muito bom. Parabéns, excelente. Tá. Então tá bom, gente. É isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a Brígida ou para a Fernanda, para aproveitar? Quiserem conselhos de bolsa, economia também, gente, Brígida tá aí, né, Brígida? Se quiser aproveitar o momento. Ai, brincadeira, gente. Parabéns, bom final de semana para vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Fê. Sumindo. Sim. Tchau, Bom Fê. final, Obrigada. gente. Bom Tchau, final de Bárbara, semana. obrigada. Ah, Beijo. beijo.